Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o nosso programa é feito aqui diretamente do plenário, porque os nossos cenários novos estão chegando e daqui a pouco você vai ver muitas mudanças aqui no nosso programa, aqui no programa Gente em Destaque. Nosso convidado é o ex-vereador Adriano Faria, o conhecido como Adriano da Ótica. E agora a gente vai entrar nessa parte da ótica, né? Porque você trabalhou há 2 anos com seu tio e logo depois, aos 14, você entrou no Zé da Ótica, foi isso? Isso. Entrei com 14 anos, né? Como eu disse, essa minha tia passou lá e viu que precisava de um rapaz, de um menino para trabalhar lá. E nesse momento estava um outro primo, mas ele não quis, né? Porque achou que ia fazer muita coisa de office boy e na época ele não era muito fã de ficar andando para o centro da cidade. E aí ele falou, não tia, isso aí tá com o cara do Adriano e não tá com a minha cara não. Aí a minha tia me tirou da escola de datilografia ainda. Olha só que tempo, hein? Não vou falar muito disso não, que daqui a pouco, apesar que eu já falei a minha idade, mas aí ela me tirou do dia desse curso lá, me levou, vamos lá conversar com eles, o curso você faz outra hora, não sei o que, outro momento, enfim. Aí eu fui lá. Me apresentaram e ele gostou, a gente começou a trabalhar, por exemplo, eu fui lá numa sexta-feira, na segunda-feira ele já pediu para que eu fosse trabalhar. Enfim, eu entrei no Zé da Ótica, tive a felicidade de conhecer o Zé Pai, né, o seu Zé, que hoje também não está mais no nosso meio, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Inclusive uma das paixões dele se tornou as minhas paixões. Um Fusquinha que ele tinha 66, muito bonitinho. Lógico que o meu Fusca não é igual o que ele tinha, mas é um belo de um Fusquinha 68. Mas foi aí que eu aprendi, né? Entrei como office boy aos meus 14, mas confesso que de office boy fiz muito pouco, viu, Rodrigo? Mas e tudo que eu procurava fazer com uma certa maestria. E logo depois que eu terminava o serviço de limpeza, varrer a calçada, varrer a loja, passar pano, lavar banheiro, trocar água de filtro, aquelas coisas todas, ele me ensinava, né, algo que eu aprendi depois, a mexer com óculos, né? E eu tive a felicidade de ser ensinado por ele, né? Que eu tenho aí o maior carinho, o maior respeito, né, por essa profissão. Então, eu trabalhei com eles até os 20, quase 21, me casei daí, né? E depois, engraçado, rapaz, que como a vida dá um pouco de volta, eu saí do ramo de ótica e fui trabalhar numa empresa contratada pela VCP, ou Fibria, que agora deve ter até mudado o nome, que vendeu, mas na época era VCP, de guarda, na empresa Lastro, né? O seu Cabral, vigilante, uma coisa que não tinha muito a ver. O engraçado é que eu fui fazer essa entrevista e eu queria, né, que a gente tinha acabado de casar praticamente, e eu queria ter um convênio médico, né, porque mulher, né, precisava de ter um certo cuidado e precisa ter um certo cuidado. Então os amigos me chamaram para que eu fosse com eles fazer uma entrevista lá na Embraer, indo para Tamoios ali, agora deu um branco aqui. Não tem importância. Enfim, a gente foi fazer essa entrevista lá. E todos eles com experiência na área de guarda. Eu era o único que não tinha. E aí, rapaz, entre alguns deles, né, não todos, mas alguns deles, se eu não me engano, acho que foram 2 que ficaram para trabalhar nessa área, eu também fiquei no meio. Então trabalhei ainda, acho que de 6 a 8 meses, né, na própria antiga Simão ali, a VCP, e depois uns 2 meses na Transpex. E depois eu acabei saindo, voltei para o ramo de ótica, né? Foi aí que eu conheci também o Mário M. Silva, né? Que eu trabalhei com ele também, um excelente profissional, que eu tenho um carinho, tenho um respeito e tenho uma grande amizade ainda com ele hoje. Aprendi um pouco mais, né, daquilo que eu já sabia. E aí foi rolando, sabe? Nisso ele me convidou, depois de um tempo, para ser, vamos dizer assim, um gerente na Ótica Prisma. Foi até que eu saí Adriano da Ótica Prisma, né? Pedi a eles me concederam, a Fátima, que era a proprietária da loja, a esposa dele na época, e eu saí um mês de férias, cara. Aí eu fui tocar essa loja, eu e a Lília, a gente
trabalhamos bastante, graças a Deus saímos de lá com um movimento muito bom, né? E segundo algumas pessoas falavam que tudo que abria lá não ia para frente, e graças a Deus a gente teve essa felicidade de contribuir. E aí a coisa foi acontecendo. Nesse período que eu saí candidato a vereador. A gente falou no primeiro bloco muito sobre os seus pais, né? O seu Arnaldo e a dona Maria Lígia. E o que você tem de características de um e outro que você vê hoje na sua personalidade, que você olha e fala, isso é muito do meu pai ou isso é muito da minha mãe? O que você poderia falar dos seus pais? Olha, características de personalidade. Hoje a minha mãe, hoje eu tive com ela tomando um café, né? E a minha esposa estava junto, ela falou assim, eu tenho o seu Arnaldo lá em casa, né? Porque segundo a minha mãe ele é bastante turrão com as coisas, né? Então ela me atribuiu isso, então eu vou colocar isso de pronto para você. E talvez com a minha mãe é porque acho que ela esquenta a cabeça demais e eu procuro hoje não esquentar muito, mas eu esquento muito a cabeça com as coisas que eu tenho para fazer, né? Eu acho que ela herdou isso um pouco da mãe dela, né? Mas são esses dois pontos que me vêm na cabeça de pronto. Os dois são de Jacareí também ou não? São. Então a sua família é enraizada em Jacareí? É enraizada aqui em Jacareí, enraizada em Jacareí. Ele, a família sobrenome Faria e a minha mãe Leite, né? Falando da sua filha, né, dessa educação que você teve a sua filha, mas ao mesmo tempo foi vereador aqui, e você falou da ausência, que o seu pai era caminhoneiro, você faz uma comparação, um paralelo entre a educação que o seu pai deu para você e a educação que você deu para os seus filhos? Se tem alguma coisa semelhante ou se você procurou educar de uma maneira diferente? Não, eu confesso que não. Eu confesso que procurei acompanhar a linha que o meu pai e a minha mãe sempre tentou nos passar, né? E assim, alguns valores importantes, né? Aquilo que é meu, aquilo que não é meu, eu preciso devolver. Então assim, não importa o valor, se é 10 centavos emprestado, você tem que devolver. Resumindo essa sua pergunta, então a gente procurou criar não só a Marcela, como eu tenho também o segundo filho, depois de 12 anos, o Tiago, com essa pegada. Talvez um pouco meio antigão, né? Porque hoje mudou muito, né? As crianças são um outro naipe, outro pensamento, mas eu procurei seguir, sim, eu acho que essa metodologia deles, né? Com certo critério, certo cuidado, e confesso que deu certo, porque graças a Deus, tanto a minha filha como o meu filho é uma pessoa muito boa. E agora provavelmente a sua filha, quando tiver a filha dela ou o filho dela, vai ver muito da mãe, da sua esposa, né, da educação, para poder ir ensinar mais ou menos do mesmo modo, né? Você também vai olhar de uma outra distância, né? Vai também outra comparação agora nesse sentido, né? Eu entendo que isso que você me perguntou, se eu copiei, eu posso afirmar que sim, né, do meu pai e da minha mãe, porque eu tenho orgulho dos dois, sabe? São pessoas simples, mas que fizeram, né, de tudo para que pudesse nos dar o melhor sempre, né? Então isso é algo que eu sempre quis espelhar, ser um espelho do meu pai. Eu tenho orgulho de ter o pai que tenho e tenho orgulho de ter a mãe que tenho, porque são pessoas muito simples, mas é uma pessoa muito correta, uma pessoa que sempre buscou ter paz com todo mundo, procura, sabe, ser uma pessoa muito justa. E isso me fazia bem, né? Então, se fazia bem para mim, eu tentei passar isso para minha filha. E eu entendo que acho que isso pegou alguma coisa, sabe, Rodrigo? Não é porque eu estou falando dela, porque ninguém vai falar mal de um filho, mas eu tenho orgulho da minha filha, sabe? Principalmente dela ser muito próxima do que eu sou, né? E eu digo a ela que eu quero que ela seja melhor do que eu sou, né? Eu acho que é isso que todo pai deseja. Então eu estou muito feliz com o que Deus tem me proporcionado. E aí a gente chega no ano de 1999, você com 27 anos, seu tio te enchendo paciência para ser candidato a vereador, entrar na política, e você entra logo no PPS. Sim. Por que o PPS? Por que você foi para esse partido? Então, na realidade, eu não busquei na época um partido que tivesse alguma ideologia que me pudesse me agradar. Não, eu acho que foi até por um motivo que ele tinha aí de uma ligação muito grande com o Dr. Telmo, né? E trabalhou sempre muito ligado a esse grupo. E o Dr. Telmo foi meu médico também, pediatra, minha mãe me contava tudo. Então você acaba pegando um certo carinho, né? E
por o meu tio ter sempre ali um contato com eles, e essa disputa de uma vaga para o Legislativo é uma média muito grande de candidatos, né? Então não é qualquer partido que você que nunca estreou na política tem uma vaga garantida. E ali eu encontrei uma vaga garantida, né? E eu confesso que vários partidos que eu fui conversar, as pessoas me recebiam bem, né? Até por ser sobrinho do Milton Valva, do Campo Grande. Mas não me garantia que eu poderia ter a vaga de disputar. E como ele tinha mexido com esse eu, né, dentro de mim, e na época eu não queria, ficava com o rosto todo vermelho e não queria sair candidato, e ele começou a mexer com os meus amigos, e aí o pessoal começou a vir me incentivar: conta pra mim, o que está acontecendo, você não contou, você tem uma novidade aí? Eu falei: que novidade? Eu não tenho novidade. Não, você tem sim, eu fiquei sabendo. Aí até que então alguém me falou que eu era candidato a vereador. Eu falei: não, pô, mas quem falou isso pra você? Não, eu tô sabendo. Eu falei: não, se você não falar pra mim, não tem como eu afirmar ou desafirmar pra você. Ah, não, foi seu tio. Eu falei: brincou, tio. Porque toda vez ele tentava pôr eu filiado em algum partido e eu saía por alguma tangente. Ele já tinha tentado na eleição anterior? Nossa, umas 2, 3 vezes, sabe? Desde quando eu podia ser candidato pela minha idade até quando eu decidi ser. Então ele não desistia, sabe? Era uma pessoa muito perseverante. Confiava, né, no seu taco. Confiava. E ele falava: cara, você tem jeito pra coisa. Eu falei: tio, não tenho, eu não sei ser político. Não, você é político, cara. Você cumprimenta todo mundo, você conversa com todo mundo. Aquele jeitão simples dele de ser. Eu falei: tio, eu não tenho essa condição. Não, você tem sim, vamos sair. E aí começou, sabe, porque no dia que um cara me falou que ele tinha falado que eu ia sair, eu fui falar com ele: tio, pô, que história é essa? Não, toda vez que você sai fora, então eu usei uma outra estratégia. O cara era muito inteligente, sabe, um grande marqueteiro, vamos dizer assim, com muito pouco estudo, mas uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, uma pessoa... Ele nunca foi candidato a nada. Não, pelo contrário, ele sempre punha as pessoas na fogueira. Ele nunca foi, mas os outros deviam ser. Ele acreditou, e antes que eu acreditasse em mim, ele acreditou. E ele me colocou. Mas você política. Acompanhava o mundo político do Jacareí? Nunca, eu nem imaginava, eu não sabia nem o que era ser prefeito, ser vereador. Depois que eu comecei a me envolver por conta desse envolvimento com ele, comigo, né, me colocando nos partidos para ouvir, aí que eu fui me inteirar um pouquinho, não que eu vim para cá sabendo o que era, né? Eu sabia que vereador não fazia obra, isso eu sabia, eu já falava para as pessoas no bairro, mas que eu iria ajudar, né, o prefeito que ganhasse, em especial, eu queria que o meu ganhasse, né? E aí, na época, deu o Marco Aurélio, né? E eu tive a felicidade de me tornar vereador. Então, fizemos aí uma parceria que levamos alguns benefícios para a cidade, em especial a nossa região que a gente mora. A gente está quase encerrando o bloco. Você teve, na eleição de 2000, 954 votos, ficou em 20º lugar, só que você foi guindado a vereador por conta da votação grande que teve o Didi Guedes, que era do PMDB. Sim. E daí você entrou pelo quociente eleitoral. Isso. Você ficou surpreso com a sua votação e com a sua entrada, com a sua vitória? Como é que foi receber essa vitória de você era um vereador eleito aqui em Jacareí? Então, o Didi. Vamos falar um pouquinho do Didi. O Didi é um grande parceiro, Didi que era do PMDB, né? PMDB, então, mas aí que tá. Ele tinha o envolvimento do meu tio com o PMDB no passado, e eles foram para o PPS e foi feita uma coligação. O Didi, eu posso falar que foi meu professor aí na vereança, vamos dizer assim, né? Os primeiros passos eu tive essa felicidade de caminhar junto com ele nessa coligação que a gente se tornou eleito. Eu me lembro como fosse hoje. Imagine o dia da eleição de domingo, no sábado, umas 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, toco o telefone, eu cansado, rapaz, já estava chegando em casa para tomar um banho, para ir para um outro compromisso. Toco o telefone, eu não tinha registrado de quem era o Didi. Ele me chamava de Garotinho. Garotinho, aperta o pé que você é o segundo da chapa. Eu falei: pô, esse cara, do que ele está falando, né, meu? Será que é verdade? Pô, segundo na chapa? Que interesse, né, ele tem de me falar isso? Que ele estava na frente, eu não tenho dúvida, né, pela bagagem, pela experiência, pelo tempo de casa, enfim, pelo seu trabalho prestado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu falei: não, eu vou trabalhar mais um pouquinho, né, porque eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ele não foi bem detalhado não em tinha cima nem da conversa. Votação ainda? Nunca me mexi com isso, né, nunca me vi vereador. Mas eu acreditei naquilo, sabe, e trabalhei mais, não relaxei não. Eu acho que foi muito bom, porque
O Ernesto, que já tinha sido candidato algumas vezes, ele teve uma diferença ali pouquíssima, 844, 845, não me recordo. O Ernesto de Jesus, que era médico, né? Isso, o doutor Ernesto. É um grande companheiro. E é uma diferença ali muito apertada entre a gente, se eu não me engano, de 100 votos, talvez nem isso. Então, ele tinha esses dados, né? Que eu aparecia na possível pesquisa. E pesquisa para vereador é muito difícil. Então, eu continuei trabalhando nesse restinho de sábado, né? Deu mais gás ainda, né? Cansado, mas me deu mais gás. E aí abriu as urnas com toda essa quociente eleitoral, com essa votação boa que ele teve na época, 2000 e lá vai burdoada aí. Me fez também me tornar vereador. Então a gente caminhou muito tempo junto. A gente foi até para uma reunião, né, em Campos do Jordão, que tinha lá um encontro de vereadores e prefeito, ele me levou lá, enfim. Então, assim, a gente tem aí uma história junto, sim. E o seu tio, quando soube que você estava eleito? Rapaz, porque o seu tio foi, né, o grande mentor da sua... Ele ficou muito feliz. Eu acho que ele ficou mais feliz do que eu, porque ele acreditava desde o início, né? E depois, quando saiu o resultado, tinha um amigo, o José Antônio, que tem um caminhão até hoje. A gente subiu em cima do caminhão dele, andamos no bairro todo agradecendo a comunidade, o meu tio junto. Enfim, foi uma alegria só. Porque desses 954, quase 600 foram do seu bairro, né? Sim, sim. E sem contar, eu não vou dizer para você que não foi quase na totalidade, porque não tem como dimensionar isso. Mas, assim, tem muita gente do bairro que vota na cidade. Então, assim, eu saí eleito ali na região. Então, eu tinha que ter esse compromisso com a região. Lógico que quando você se torna vereador, Rodrigo, você é vereador da cidade, né? Mas, em especial, você tem que ter um carinho com a sua base, né? Então, tudo que a gente podia fazer, eu tive no Legislativo como presidente, eu fiz uma economia no máximo que eu pude para retornar isso ao prefeito na época, né? Para que ele pudesse também ter um fôlego e atender os nossas reivindicações lá na nossa região. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo, daqui a pouco a gente destaque e volta, até já.